Hoje eu vou falar a respeito dos fundamentos de Umbanda e como a Umbanda entende a espiritualidade. Eu sou o sacerdote André Luiz de Moraes, esse é o canal Caminho dos Orixás. Para a Umbanda, espiritualidade, a Umbanda também tem a sua forma de enxergar ou a constituição espiritual. Nós entendemos como existe um Deus criador, existe as energias da natureza e existe a presença ou a essência do Espírito. Quando nós paramos para pensar em conceito destino ou predestinação, ou como eu carrego energia no meu próprio corpo, nós entendemos o corpo físico e o corpo espiritual. Todo corpo físico carrega uma alma ou um espírito. Todos os espíritos têm ligação ancestral. A Umbanda, ela entende a espiritualidade dessa forma, que um ser vem para a Terra, dotado de uma missão, dotado de um período qual ele vai estar na Terra, e aí entra num assunto que eu não vejo polêmica nesse assunto, mas eu vejo que é um assunto que todo mundo sofre, porque nós nunca conseguimos entender transformações, tipo o período vida e o período morte. Para os homens, a morte cria uma distância entre as pessoas, a história da perda de quem foi embora e você não terá mais contato ou não verá mais. Na verdade, a espiritualidade na Umbanda, ela trata isso não só no conceito mediúnico, mas também do entendimento do destino e do ser. A pergunta que eu mais recebo, que as pessoas mais me fazem, é da história de Deus. Como compreender se Deus é um ser espiritual bondoso, ou por que Deus criou a morte, por que Deus aceita os homens sofrerem na terra, por que Deus entende que, às vezes, numa história familiar, um filho tem que ir na frente dos pais, ou por que uma pessoa tem que ter uma passagem, muitas vezes, trágica ou violenta. Como que é essa visão espiritual na Umbanda? Como que a Umbanda entende essas perdas? Como que eu vou viver bem na Terra se Deus me dotou espiritualmente de um corpo físico, de um espírito, de sentimento, que quando nós analisamos o coração, o nosso coração sentimental, ele não aceita trabalhar diretamente com as perdas. Então nós temos aquele sofrimento de perder um bem material, de perder um trabalho, de perder uma afetividade, de perder algo na terra. Mas quando chega o momento do destino, o tempo do destino na terra, ou o meu tempo na terra e a transformação, é onde há o impacto de compreensão do mundo espiritual e da espiritualidade. É lógico que todo mundo busca uma resposta para entender melhor a vida. É lógico que dentro do conceito físico, existência, nós nascemos dotados de egoísmo ou de propriedade. Nós queremos apropriar tudo aquilo achando que tudo é nosso. Escutamos falar em várias crenças que o corpo físico ele é emprestado à alma, não é que ele contém a alma. Aquele espírito veio ocupar ou habitar aquele corpo físico que foi emprestado para aquele período ou para aquele tempo. E isso a gente assiste no dia a dia, quando as pessoas elas perdem os seus entes queridos, quando elas perdem o seu sistema de vida física para o sistema espiritual, que é a morte. Se a gente for olhar pelo conceito bíblico, nós vamos encontrar lá
dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cada um faz uma interpretação do assunto. A Umbanda, ela interpreta de que forma? Que o nosso corpo físico é passageiro, mas a nossa alma não. Ela existe para continuar. Muitas vezes, como a Umbanda acredita na reencarnação, nós podemos viver uma vida curta na Terra e reencarnar, como nós podemos viver uma vida curta na Terra, evoluir e auxiliar. Por isso que trabalhamos com entidades espirituais em forma de incorporação e mediunidade. O que é o corpo mediúnico? Aquele corpo que se permite ser preparado para que ele receba a energia ou a influência de uma entidade. O que é o sistema da alma ou do corpo físico com a sua alma? É o período o qual aquele homem tem para fazer sua construção na Terra. Então a Umbanda, como fundamento, ela ensina a gente ter apegos às coisas materiais no sentido de zelo e não de posse. Quer dizer, eu posso amar minha casa, eu posso amar a minha roupa, os meus pertences, tudo aquilo que eu gosto de ter. Eu vou ter minha personalidade, eu vou ter meu gosto, eu vou gostar ou de futebol, de algumas cores, ou de música. Nós vamos ter influências ancestrais, nós teremos sim alguma coisa que nós vamos depositar mais carinho e amor. Mas aquilo não é meu 100%. Aquilo é um período que eu tenho que preservar, entender por que eu constituí aquilo, como que eu lido com aquilo e para quem eu vou deixar. Tanto é que nesse fundamento umbandista, nós entendemos de que forma o destino e a ancestralidade. Nós entendemos que o ser, quando ele nasce, ele tem a sua genética ancestral. Então nós teremos hábitos iguais ao dos nossos avós, bisavós, pais, parentes próximos. Por quê? Porque está inserido na nossa genética. O que a Umbanda pretende, ou como a Umbanda trabalha esse conceito ancestral, esse conceito espiritual e mediúnico. Que eu ame tudo que eu tenha, que eu ame o próximo, que eu me prenda em fazer o melhor para a Terra, constituir o melhor da minha vida, mas que eu não fique preso aos bens terrenos. E aí chega a parte mais difícil. Por quê? Porque como nós temos egoísmo, então nós temos que entender que o meu egoísmo não permite que eu perca, que eu sofra, que eu não fique com aquilo que eu acredito que é meu. E por isso que você encontra na natureza humana pessoas mais bravas, mais magoadas, mais rancorosas, mais depressivas, violentas, pessoas que se agregam do sentimento como se aquela pessoa fosse uma posse, pessoas que se agregam do dinheiro como se aquele dinheiro fosse só para ela, pessoas que se agregam de um filho, não permitindo o filho seguir o seu próprio curso, o seu próprio destino. E aí entra num pedacinho dessa espiritualidade, no sentido da natureza dos orixás, nós compreendemos que a natureza ela se faz sozinha, ela vai se regenerando, se construindo, se modificando. Quando você coloca algo leve sobre as águas, dependendo do curso do rio ou o movimento do mar, aquilo vai naturalmente. Não precisa, só o sopro do vento e o balanço da água leva aquele barco ou aquele material leve aonde tem que ir. E assim o Deus, na sua espiritualidade, construiu a questão humana. Nós temos já tudo muito certo como iremos, ou o que teremos para viver. Então, por que eu vou permitir que internamente eu construa
tanto egoísmo, tanta posse, se eu já sei o resultado final? O jogo da vida é um jogo certo. Nós sabemos onde começamos e onde iremos terminar. E se isso já está certo, por que tanta disputa? Por que tanta briga? Por que não ser melhor em tudo e compreender quem é melhor quanto tanto e nunca se esbarrar no destino alheio para que você siga o seu próprio curso? Então, essa é a forma da Umbanda ver a espiritualidade. Existe sim a constituição divina, existe a constituição do ser, existe o corpo físico e a alma, existe a natureza que conduz essa essência, essa energia que está na Terra, e existe os conceitos que nós devemos olhar sempre: a ciência, a medicina e a ciência oculta, para que os homens compreendam cada dia melhor que a espiritualidade não importa a crença, ela se faz presente todos os dias, todos os momentos, e não tem como nós brigarmos contra esse infinito poder chamado universo, Deus, natureza e pessoas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que eu possa passar a informação dos fundamentos da Umbanda. Peço para que vocês se inscrevam em nosso canal, dê um like e que eu possa, cada dia mais, passar o pouco de informação que eu tenho da Umbanda para vocês. Saravá a todos, que o nosso Pai Oxalá, que Deus Todo-Poderoso abençoe nossas vidas.